Bom dia, Shalom, né? Depois de algum tempo aí sem gravar um vídeo para vocês, né? Então, venho hoje aqui para a gente meditar, dando continuidade ao estudo de Êxodo, no capítulo 30. Eu pulei algumas questões aqui da construção do tabernáculo, desde o último vídeo, porque eu considerei assim complexo, considerei para a época, né? E como eu sugeri no vídeo anterior, eu deixei para que vocês pesquisem. O intuito é despertar a curiosidade em vocês, o desejo de que vocês meditem na palavra de Deus todos os dias. Estudar a palavra de forma sistematizada, né? Como um hábito de vida, para incutir na mente de vocês a palavra do Eterno, uma palavra sagrada que nos purifica, que nos santifica, que nos dá a conhecer de Deus e nos leva a uma comunhão com Deus. Então, vindo para o texto de hoje, Êxodo, capítulo 30, versículo 17. Por que eu resolvi abordar essa passagem? Porque ela tem uma referência muito grande com o Evangelho e com a prática de Jesus. E aqui no verso 17 em diante vai falar da pia de cobre que foi construída por Moisés para o tabernáculo. E Deus, dando orientação, ele diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou que se cheguem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Amém? Então, Deus dá uma instrução para que Moisés fizesse uma pia, né, uma bacia de bronze, e colocasse essa bacia no tabernáculo, num lugar que era chamado Átrio dos Gentios, entre o altar e a tenda da congregação. Tabernáculo composto de 60 postes, cada poste interligado por linho fino e puro, fazendo a sua cerca. E na porta principal de entrada no tabernáculo, quando você passa pela porta, logo você encontra o altar de sacrifício. Era o primeiro ponto de encontro do povo de Israel ao adentrar no tabernáculo. O nome dessa área onde estava o altar era chamado de pátio. Desculpa. Pátio ou átrio dos gentios. O que acontece? O povo entra, se depara com o altar, aonde o sumo sacerdote recolhia as ofertas que eram trazidas, o carneiro, a ovelha, a pombinha, a rolinha, né, o novilho, e ali ele imolava aquele animal, sacrificando para que fosse perdoado os pecados do povo, daquele ofertante, daquela pessoa que estava ofertando. Ao fazer isso, o sacerdote, com certeza, ele sujava as suas mãos. E os pés, naquela ocasião, era uma sandália. Não tinha um sapato fechado, era uma sandália que, nos dias de Jesus, chamava de alparcas. Os pés se sujavam, naturalmente devia se sujar tanto da terra quanto com sangue também. E quando o sacerdote ele terminava então de sacrificar,
antes de entrar na tenda da congregação, onde havia uma tenda mesmo, e nessa tenda tinha a sua porta de entrada, que é a segunda porta do tabernáculo. Dentro da tenda, nesse primeiro compartimento, esse primeiro compartimento era chamado de Santo Lugar. Ali havia então a mesa dos pães ázimos, de frente o candelabro de ouro, e à frente da cortina que separava o santo lugar do Santíssimo, do Santo dos Santos, era posto o incensário, o altar de incenso. E quando o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacerdote terminavam de oferecer o sacrifício, para ele entrar nesse santo lugar e oficiar e exercer o seu ofício no lugar sagrado, ele tinha que se lavar. Então essa bacia era uma espécie de uma pia, ela era feita de 2 andares. A parte de baixo, onde se lavavam os pés, e a parte de cima, onde lavavam as mãos. A pia era de cobre, do cobre polido, né, que naturalmente as mulheres naquela época usavam como espelho. Um cobre, uma peça de cobre polido com água, ela reflete muito mais, né? A água ela se torna um espelho, ela reflete muito mais do que se fosse colocado num compartimento opaco. E o que significa isso? Ao meu ver, tem 2 significados. O primeiro é que antes de você se apresentar a Deus, você tem que se purificar, você tem que se lavar. Lavar, né, significa remover as sujeiras, remover as contaminações desse mundo. E Deus é santo. Logo, para que você se achegue a Deus, necessário se faz que você se santifique. A palavra santo, eu já falei anteriormente, ela significa separado. Separado daquilo que contamina, separado do mundo, da ideologia do mundo. Porque também, como eu já disse anteriormente, o mundo está sepultado no maligno. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra mundo, nesse contexto, não se refere a cosmos, a universo, a planeta. Ela se refere a sistema de valor, a ideia que governa o mundo, as políticas. E esse sistema foi entregue a Satanás. Quando Adão foi posto no paraíso, no Éden, Deus deu a ele o governo sobre todas as coisas na terra. Quando Adão peca, quando ele descumpre um ordenamento de Deus, dando ouvido a Satanás, ele entrega o governo da terra, desse sistema político, do sistema de valores, a Satanás. Por isso, Satanás, quando leva Jesus ao pináculo do templo, né, ao monte, né, e mostra para ele todos os reinos, ele fala assim, ó, se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Ou seja, você vai governar sobre eles. Por que ele oferece? Porque ele tinha esse poder. Então, voltando para o contexto aqui, se santificar é se separar. É você separar a sua mente dos ensinamentos do mundo, que eu já falei que esses ensinamentos que estão sendo propagados aí no mundo são os ensinamentos do demônio, cujo anticristo vai marcar as pessoas na testa e nas mãos, porque vai incutir na mente, a testa simboliza a mente, vai incutir na mente esses ensinamentos, e
as mãos porque elas refletem o trabalho, são com as mãos que realizamos as coisas. Aquilo que a gente aprende, a gente pratica com as mãos, a gente exerce com as mãos. Então, o que eu penso me leva a ter um comportamento, uma ação. E é isso, essa é a verdadeira marca. Fazendo um contraponto com o Êxodo capítulo 13, onde Deus manda ensinar os mandamentos dele, para que isso fosse por sinal na mão e nos frontais, na testa. Então, fazendo um contraponto, como Satanás não cria nada, ele só copia. Lá em Apocalipse capítulo 13, quando fala que a besta vai marcar as pessoas na mão e na testa, aqueles que seguirem a ela, é nesse sentido. Os estatutos e os mandamentos dele vai ser incutido na mente, nos frontais das pessoas, e isso vai marcar a alma da pessoa, e essa pessoa vai laborar, vai exercer as atividades que o capeta quer que exerça, através do pensamento, através dos ensinamentos, né? Então, se separar disso tudo é se santificar. Para você chegar a Deus, então você tem que se separar, se santificar, se lavar. Se lavar espiritualmente é pela palavra. A palavra representa a água que purifica. E aí é onde eu falei que esse texto era importante, porque ele faz um contraponto com os evangelhos. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra em João, no Evangelho de João, curiosamente no capítulo 13, João 13, se eu não me engano, no verso 8 ou 10. Então, o Evangelho de João, capítulo 13, exatamente, do 8 ao 10. Vai falar assim, vou ler um pouquinho antes, para pegar um contexto melhor. Vou ler o 13 do 1 ao 10. Vamos lá. Fala assim. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, no caso a túnica, né? E tomando uma toalha, cingiu-se, ou seja, colocou a toalha no ombro. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido, com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. E aí respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí então disse-lhe Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí, no verso 11, vai explicar que ele fala, vós estáis limpos, mas não todos. É esse mas não todos está se referindo, nesse contexto aqui, a Judas que não foi lavado.
E aí o que significa dizer? Jesus passou 3 anos com esses discípulos ensinando a eles sobre o reino de Deus. Olha, ensinando, inculcando na cabeça deles a palavra de Deus, a interpretação correta das Sagradas Escrituras, da Torá, da lei e dos profetas. Né? A Torá é o Pentateuco, né? O livro, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e nela também contém, além do Pentateuco, a lei, né? que é a lei, ela contém também os profetas e os salmos. E aí o que acontece? Jesus fala, vocês já estão limpos. Desses 3 anos eu venho lavando vocês todos. Lavei vocês da planta dos pés à cabeça. Só que, nesse contexto, embora eles já estivessem limpos, necessário se fazia lavar os pés. E qual o contexto disso? Qual é o ensinamento que está implícito aí? Lá no Velho Testamento, depois de sacrificar, depois de exercer o ofício sacrificial, né, que era a oferta de sacrifício, o sacerdote, então sujo de sangue e naturalmente da poeira do chão do tabernáculo, ele tinha que lavar para entrar na presença de Deus, no lugar sagrado, para trabalhar para Deus, mantendo os pães ázimos, mantendo o candelabro de ouro com azeite suficiente para que não apagasse as luzes, mantendo o incensário com as suas especiarias de incenso para que os incensos fossem constantes diante de Deus. Ele tinha que primeiro se lavar, ele tinha que se santificar. As mãos porque representam o trabalho e os pés porque representam a caminhada, a conduta. Então, quando Jesus fala assim, olha, se eu não lavar você, se eu não mantiver os seus pés lavados, se eu não te fizer se apresentar diante de mim com uma conduta digna, limpa, reta, santa, você não tem parte comigo. E aí Pedro, opa, não, Senhor, então me lava também as mãos, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Ou seja, eu não quero estar só com minha conduta limpa, eu quero estar também com a minha forma de agir no mundo, com o meu comportamento e com meus pensamentos limpos. E aí Jesus falou, não, você já está lavado, não precisa que lave tudo de novo. Eu já lavei você, eu já lavei o seu pensamento, a sua mente, eu já coloquei dentro de você a minha palavra, eu já coloquei em você uma nova forma de vida, um novo pensar, um novo agir. Agora eu preciso só que você cuide disso, faça a manutenção andando de acordo com a minha palavra, né? Quando você pensa a minha palavra, quando você então tem a minha mente, a minha forma de pensar, de agir, de falar e portanto de agir, eu preciso que isso tudo esteja alinhado com a sua jornada, a sua conduta, a sua caminhada tem que ser reta, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, antes fazendo conforme tudo está escrito na palavra. Foi isso que Deus falou a Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Medita na minha palavra de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. E porque fazendo assim serás bem-sucedido. E aí está o segredo para uma vida de sucesso. Observar a palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus. A palavra, disse João, é o verbo. João disse que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Logos eterno de Deus. Logos, palavra em grego, verbo. A palavra em ação é o verbo, né? E aí, João que diz que Jesus é o verbo, que é a palavra, e a palavra, ela nos limpa, nos purifica, nos dá um novo viver. Né? E aí é fazendo conforme tudo está na palavra, conforme tudo Jesus nos ensina, pensando, agindo
e se comportando na presença de Deus e das pessoas no mundo, de forma santa, separada das maldades e das malícias desse mundo. Então eu me coloco diante de Deus em retidão, e aí de forma separada, santificado, eu tenho acesso a Ele, tenho comunhão com Ele, e quando eu estou em comunhão com Deus, nada do que eu intentar fazer será impossível, porque o próprio Deus estará comigo. O Eterno, o Todo-Poderoso estará comigo. Não só andando comigo, como fazendo morada em mim, porque a palavra, o Logos, o Verbo Eterno está dentro de mim, na minha mente, no meu espírito. É uma koinonia, uma comunhão. E aí, quando eu medito na palavra e falo a palavra de Deus, exerço tudo que a palavra me ensina de forma reta, eu me torno um com Deus. Isso é comunhão, koinonia no grego. Então, quando eu me torno um com Deus, nada do que eu fizer será impossível. Portanto, serei bem-sucedido. Esse é o segredo da vida. Deus criou o homem, a coroa da sua criação, ou seja, depois de ter feito tudo, ele coroou a criação com a criação do homem e deu ao homem inteligência, sabedoria, senso crítico, deu ao homem o poder da fala, fez o homem à sua imagem e semelhança e andava todos os dias com o homem em comunhão, em perfeita comunhão. Esse é o propósito de Deus. Não se trata de religião, se trata de comunhão com o teu Criador, com o teu Pai. Jesus falou, se as minhas palavras estiverem em vós, deixa eu lembrar aqui. João, se eu não me engano, 15. Se as minhas palavras permaneceres em vós. Tem um contrassenso, um contraponto aqui que eu não estou lembrando. Deixa eu achar aqui. Deu um branco. Isso é para você perceber que aqui não tem nada programado. É tudo de acordo com a inspiração mesmo de Deus na minha mente, né? Ó, João, capítulo 14, versículo 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, coloca na mente, age de acordo e se comporta de acordo com a palavra, né? Esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quer conhecer Jesus? Pega a palavra dele e guarda dentro de você. Assim você vai aprender a amá-lo. E o amando, ele também te amará. E ele te amando, ele vai se manifestar a você. E aí, meu querido, minha querida, tudo que vocês quiserem vai ser resolvido. Vão pedir o que quiser ao Pai, e Jesus fará para que o Pai seja glorificado. Amém? Que essa palavra fique aí no teu coração, na tua mente, que ela provoque um reboliço em você e te faça sair da inércia, e que você, a partir de hoje, se ainda não tem assim feito, passe a fazer,
Venha meditar na palavra de dia e de noite. Venha se santificar, se separar, sair do contexto desse mundo perverso que vai levar muitos para o inferno, para uma vida eterna separada de Deus. Isso é inferno. Não tem coisa pior do que, após essa vida que é finita, você passar para o lado infinito, eternamente separado de Deus. Ou seja, você nunca viu e nunca verá a Deus, eternamente. Não terá a presença dele com você, não sentirá o acolhimento dele, não vai experimentar do amor dele, não vai vê-lo face a face. Agora, a contrário senso, se você aqui, em vida, se separar do mundo, se santificar, meditar na palavra, orar, conversar, porque oração é diálogo, não é monólogo. Oração é diálogo, é você convidar a Deus para o contexto da sua vida. Ele é pai. Qual pai que não quer comunhão com o filho, não quer sentar com o filho, conversar, não quer orientar o filho, não quer que o filho tire todas as dúvidas, que peça conselho, que saiam junto para se divertir, para tomar um sorvete, para ir no cinema? Qual pai que não quer tudo isso com o filho? É o que é a proposta de Deus para você. E aí, fazendo tudo isso aqui, quando você passar para o outro lado eterno, infindo, você vai estar com Deus eternamente. Essa é a questão. Simples assim. Então, que tudo isso promova em você esse sentimento, esse desejo de querer estar com Deus a partir de hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o rosto dele e te dê a paz.